Bom dia, pessoal. Legal a gente poder estar aqui de novo. Espero que vocês tenham recebido o material que eu enviei para teste, as nossas primeiras videoaulas. Espero que esteja contente. Legal a gente se comunicar desta maneira. Essa história de estar em casa, impossibilitado de maiores atividades, faz com que a gente, pelo menos, tente atualizar as leituras, né? E uma leitura que eu fiz há muito tempo, que estou relendo esta obra, recomendo para vocês este livrinho aqui, de Sidney Sheldon, A Ira dos Anjos, um livro que trata de uma ficção que envolve decisões de tribunais, uma história bem gostosa, bem legal, tá? Então vai aqui a minha primeira recomendação de leitura para os colegas. Beleza? Vamos lá. Nós deixamos o assunto, encerramos o assunto na videoaula anterior na parte relacionada à contagem dos prazos processuais em razão das diversas possibilidades e momentos de defesa. Então, vamos entrar efetivamente nesse universo de defesa, nessas possibilidades de respostas do réu, ok? Na aula que eu mandei para vocês, a aula 5, disponibilizada na nossa área de trabalho, lá do site da universidade, eu crio esse tópico, esse item 4, possibilidades de respostas do réu, levando em consideração situações que nós encontramos no Código de Processo Civil. Claro que quando a gente fala de resposta do réu, a primeira coisa que nos vem à cabeça desde logo é a contestação. Sim, contestação porque nós sempre estamos falando da contestação como sinônimo de defesa. Essa nossa abordagem não se limita exclusivamente à contestação, porque dentro deste universo, deste momento de defesa, existe em potencial outras possibilidades que podem acontecer dentro do processo e que a gente, de uma maneira resumida, buscando a melhor didática, dividiu para vocês, a fim de facilitar o entendimento. Então, claro que a contestação é a principal peça de defesa do réu dentro do processo. Não é à toa que eu digo sempre para vocês em sala de aula que a petição inicial é a peça processual mais importante apresentada pelo autor no processo, que a contestação é a peça processual mais importante apresentada pelo réu no processo, que a sentença é a peça processual mais importante apresentada pelo juízo no processo, e que, tirando essas peças processuais, o que tem de mais importante dentro do processo, o ato processual mais importante, seria a citação. Então, por a gente sempre falar em contestação, a gente sempre está identificando o momento da defesa com a peça jurídica, com o instrumento jurídico próprio, adequado e apropriado ao exercício dessa defesa, que é a contestação. Mas, como eu disse, não existe só esta possibilidade defensória. Existem situações que podem acontecer, tipo, é possível que o réu venha a juízo, reconheça a procedência do pedido, é possível que ele possa formular um requerimento de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, é possível que ele nem diga nada, que ele não atenda ao chamamento judicial e fique caracterizada a revelia, ou que ele, conjuntamente com a contestação, possa apresentar uma peça não tão menos importante que a reconvenção, a peça processual em que ele exercita um verdadeiro contra-ataque contra o autor. Ou então, se ele tiver elementos para duvidar da imparcialidade do juízo naquele momento, naquele instante, ele possa alegar impedimento ou suspeição do órgão julgador, do juiz, efetivamente, não do juízo, mas do
juiz, daquela pessoa que vai conduzir o processo. São algumas situações que se apresentam como possíveis em potencial. Então nós dividimos esse nosso estudo, esse nosso universo de abordagem nesta parte de respostas do réu, possibilidades, a fim de melhor entregar a matéria a vocês de uma forma didática, uma didática mais apropriada, tá certo? Então, é um rol que são situações que a gente não pode considerar como situações exaustivas nesse momento de defesa do réu. Podem acontecer outras situações que não estejam aí. Isto é um rol meramente exemplificativo, como eu já disse, para facilitar a didática. A gente não está pretendendo aqui esgotar e dizer que todas são apenas estas as situações que podem acontecer no momento em que o réu apresenta a sua defesa. São algumas, então é um rol exemplificativo e não exaustivo. Então, a primeira situação que a gente pensou ser possível de ocorrência pós audiência de conciliação e mediação, quando a gente não consegue uma solução consensual do conflito, ou mesmo na audiência de conciliação, abrindo prazo para o oferecimento de defesa, o réu venha a juízo e reconheça a procedência do pedido. Não é algo comum de acontecer, mas não vou falar que seja uma situação extraordinária, algo inédito. Não, nas nossas lides em vara de família, vez por outra isto acontece, principalmente em casos de exoneração de alimentos, como este aqui, em que aprazada uma audiência de conciliação e mediação, a parte comparece em juízo, a parte promovida, e expressamente concorda com o pedido de exoneração de alimentos, por entender que as circunstâncias autorizadoras àquela exoneração estão presentes. Já atingiu a maioridade, não está cursando nenhum curso técnico ou superior, já tem a sua profissão, a sua fonte de renda. Então, aquele que pretende se eximir da obrigação alimentar, necessariamente tem que interpor a ação de exoneração de alimentos. Esta exoneração ela não acontece automaticamente, é preciso que a parte manifeste o desejo de ser exonerado do dever alimentar. E o credor desses alimentos pode sim comparecer em juízo e aceitar o pedido, reconhecer expressamente o pedido formulado pelo autor na petição inicial. E quando nós nos deparamos com esse pedido, com esse reconhecimento expresso formulado pelo réu, seja em contestação, seja em audiência, nós nos deparamos com a situação de extinção do processo com resolução de mérito. Com resolução de mérito, gerando todas aquelas consequências que eu expliquei para vocês na aula anterior. Sentença definitiva, fazendo coisa julgada material, significando que eu não posso mais discutir esta questão em nenhum outro processo, em nenhum outro juízo, em nenhuma outra ação. Gerará uma decisão definitiva de mérito, que será protegido pela segurança jurídica da coisa julgada. O artigo 487 bem diz que haverá resolução de mérito, inciso 3º, quando o juízo homologar a linha A, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Só quem reconhece a procedência do pedido é réu. Autor não reconhece procedência do pedido. Autor pede. O que o autor pode fazer dentro do processo, depois de instaurada a ação, provocado o Estado juiz, é renunciar à pretensão formulada. A linha C
é diferente da linha A. A linha A do inciso 3º do artigo 487 é de exclusividade, é de ação exclusiva do réu. Só réu reconhece a procedência do pedido. Autor renuncia à pretensão a que formulou na ação. Eu entro com a ação de indenização por danos morais, sentamos em uma audiência de conciliação e mediação, e nesta audiência, mediante diversas ponderações, eu acabo me convencendo formando o entendimento de que eu não quero mais aquele dano moral com relação àquele fato específico que eu procuro em juízo, então eu renuncio à pretensão formulada. Renunciando à pretensão formulada, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, no futuro eu não posso me arrepender a esta renúncia. Eu já disse que não quero, ou por qualquer razão que o seja, eu não mais desejo aquela pretensão. Depois de operado a coisa julgada material, não dá mais para eu discutir esta minha renúncia. Então, aquela manifestação da vontade livre, desimpedida pela parte autora de renunciar à pretensão formulada na ação, gera uma sentença extintiva. Isto é idêntico ao que acontece com o réu quando ele, citado em contestação ou em uma audiência de conciliação e mediação, ele reconhece a procedência do pedido. Em síntese, ele está apenas dizendo: autor, você tem razão. Eu não quero perder tempo ou criar entraves a este seu pedido. Eu reconheço que o seu pedido é justo, então aceito as consequências jurídicas processuais decorrentes desse seu pedido. Quando ele diz isso, o processo ele é extinto com resolução de mérito. Aqui tem julgamento, mas é resolução de mérito, através de uma sentença definitiva que faz coisa julgada material. E este reconhecimento do pedido, depois de transitado em julgado, não pode mais ser rediscutido em nenhum outro juízo. Então, esta é uma possibilidade. O réu pode comparecer em juízo e, ao invés de litigar, ao invés de resistir ao pedido formulado pelo autor na petição inicial, ele pode simplesmente aceitar o pedido. Daí nós não teríamos litígio. Nós teríamos um reconhecimento de que o autor tem razão pelo réu. Daí, em virtude deste reconhecimento, nós construímos a sentença e damos o título, damos o ganho de causa para o autor em sua inteireza. Tá certo? Esta é a primeira situação que nós vislumbramos ser possível de acontecer, tá? Ao invés de litígio, o reconhecimento da procedência do pedido. Bom, é possível ainda que, convocado o réu para uma audiência de conciliação e mediação, não existindo solução consensual, abrindo-se espaço para que o réu, no prazo de 15 dias úteis, apresente defesa que entender conveniente. Antes de ele apresentar esta defesa, ele possa se valer da prerrogativa constante do artigo 113, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. E o que corresponderia a este artigo 113 do Código de Processo Civil? De que é que trata este artigo 113? Nós estamos diante da figura do requerimento avulso de desmembramento de litisconsórcio multitudinário ativo. Então, não é uma
defesa propriamente dita, mas é uma situação que pode acontecer no momento em que abre-se espaço para o réu apresentar defesa. Não é uma situação comum, é uma situação mais inusitada, que na prática você não observa com tanta facilidade. Por isso que nós destacamos aqui neste modelinho do procedimento a possibilidade desse litisconsórcio multitudinário entre a contestação e a audiência de conciliação e mediação. O que é que significa o litisconsórcio multitudinário? Primeiro que o litisconsórcio é aquela situação em que ou existem vários autores e nós estamos diante do litisconsórcio ativo, ou existem no mesmo processo vários réus e nós estamos diante do litisconsórcio passivo, ou dentro do mesmo processo existem vários autores e vários réus e nós estaríamos diante do litisconsórcio misto. Esse requerimento de desmembramento, esse requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo, na forma do artigo 113, parágrafo 2º do CPC, é uma situação colocada exclusivamente em razão de um único caso. E é uma situação colocada exclusivamente em favor do réu. Existem algumas ações que no polo ativo nós encontramos uma grande quantidade de autores. Aqui em Campina Grande, por exemplo, e Brasil afora, se disseminou um tipo de ação proposta contra as seguradoras que garantem o financiamento imobiliário perante a Caixa Econômica Federal. Então, aqueles imóveis comprados através de Minha Casa Minha Vida, ou mediante financiamento que tem a participação da Caixa Econômica Federal, toda vez que você compra este imóvel, junto com a prestação do imóvel, você paga obrigatoriamente um seguro. Este seguro tem como objetivo garantir a própria lisura do imóvel, a própria lisura estrutural do imóvel. Em outras palavras, se acontece alguma coisa com aquele imóvel que você comprou, o seguro paga. O que aconteceu é que estes imóveis liberados para negociação pela Caixa Econômica Federal foram tão mal feitos, e aí não vamos discutir, dentro desse processo não se discute por que ele foi tão mal feito, se foi defeito dos materiais empregados ou se foi falta de honestidade das empreiteiras, que se utilizou de material de menor qualidade para poder conseguir oferir maiores lucros e com isso desviar alguma espécie de dinheiro para esse ou aquele gestor, enfim. O que se começou a acionar judicialmente foram as situações de que os imóveis recém-entregues estavam rachando, estavam com as estruturas corrompidas, a rede elétrica toda comprometida, e estas ações normalmente eram propostas por um grande número de autores, porque se entregava um conjunto habitacional. Nesse conjunto habitacional você tem centenas de pessoas
que foram sorteadas para receber aquele imóvel e que, quando entraram no imóvel, o imóvel começou a apresentar defeito e problema de ordem estrutural. Então, nós pegamos diversas ações com 100 autores, 60 autores, 80 autores. O réu, a Caixa Econômica Federal, poderia, nestas ações, se valer da prerrogativa do artigo 113, parágrafo 2º do CPC. E o que é que diz esse artigo? O juiz poderá, o parágrafo 2º, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta que recomeçará a intimação da decisão que o solucionar. Isso é uma complementação, na realidade, do parágrafo 1º, que diz que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quando o número de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. A Caixa Econômica Federal poderia argumentar para o juízo, no momento em que ele fosse aberto o prazo para oferecimento de defesa, aqui, logo após a audiência de conciliação e mediação, ela poderia fazer um requerimento avulso, dizendo assim: olha, juízo, nós temos aí 100 autores nesta ação. E por uma questão de observância a uma rápida solução do litígio, ou até mesmo para facilitar a minha defesa, eu requeiro que esta ação seja dividida em 2, 3, que ao invés de eu ter uma ação com 100 autores, eu possa ter uma ação com 25, outra ação com 25, outra ação com 25, outra ação com 25, totalizando os 100. Ao invés de um único processo, teríamos 4 processos. Limitaríamos a quantidade de autores dentro desse processo. Aí facilitaria o exercício da minha defesa, facilitaria até mesmo a boa condução do processo pelo próprio juízo, já que é mais fácil você controlar um processo com 25 autores do que com 100 autores. Então, vê-se que isto se trata de uma possibilidade exclusivamente colocada à disposição do réu. Justificativas para que o réu haja desta maneira. O próprio parágrafo 1º do artigo 113 diz quais são essas justificativas. O réu ele pode fazer esse requerimento avulso com base em uma rápida solução difícil do litígio ou com base na argumentação de que uma quantidade enorme de autores lhe dificulta o exercício da defesa. É mais fácil ele se defender em um processo, por exemplo, com 25 autores do que um processo com 100 autores. Então ele faz esse requerimento avulso. Esse requerimento avulso ele não compromete o exercício da defesa posterior, porque o próprio parágrafo 2º do artigo 113 diz que, no momento em que é feito o requerimento de limitação do litisconsórcio multitudinário, o prazo de defesa fica interrompido. O prazo de resposta fica interrompido. E não confundir interrupção com suspensão de prazo. Eu estou na audiência de conciliação e mediação. A Caixa Econômica está nesta audiência. Não consigo acordo com os mutuários, por esse ou aquele motivo. Na ação, nós temos 100 mutuários. Então, não obtido acordo, abre-se automaticamente o prazo de 15 dias a partir da audiência de conciliação e mediação para que a Caixa Econômica Federal apresente a sua resposta, a sua contestação. Quando nós estamos no quarto dia do prazo de resposta, a
Caixa Econômica Federal atravessa um requerimento e pede que aquele processo com 100 autores seja desmembrado. Então, se nós estamos no 4º dia do prazo de resposta para a Caixa Econômica e se o prazo de resposta corresponde a 15 dias, vai sobejar para a Caixa Econômica 11 dias úteis para que ele apresente a sua contestação ou não. Esse prazo, na forma do parágrafo 2º do artigo 113, esse prazo de resposta de 15 dias, ele foi interrompido porque a Caixa Econômica fez um requerimento avulso a bem, por exemplo, da melhor defesa a ser por ela ofertada, requerendo ao juízo que aquele processo que está com 100 autores seja dividido em 2 de 50 autores ou em 4 de 25 autores. Nós não temos no processo um número específico de litisconsórcio, tanto ativo, tanto no polo ativo como no polo passivo, que seja exigido do julgador a observância. Não há um artigo dizendo que no polo ativo só pode ter 10, 20 ou 30 pessoas. Quem vai limitar a quantidade de pessoas, tanto no polo ativo como no polo passivo, é o próprio julgador. Então, repetindo mais uma vez, é possível que, aberto o prazo de defesa de contestação, pelo réu entender que existe uma quantidade enorme de autores, que ele faça um requerimento avulso de desmembramento do litisconsórcio multitudinário ativo. E o nome é multitudinário porque vem de multidão, muita gente, muitos autores, e a bem da defesa, do melhor exercício da defesa, o réu quer desmembrar aquilo. Então, esse processo ele pode ser dividido em 2, 3 ou 4, vai depender da discricionalidade do juízo. O prazo de defesa está interrompido, não está suspenso. Lembrando que a diferença de prazo interrompido para prazo suspenso é que no prazo interrompido, quando ele começar a recontar, ele começa essa recontagem de onde ele parou. Então, se nós utilizamos 4 dias do prazo de resposta e só nos restam 11 dias, quando eu recomeçar a contagem desse prazo interrompido, eu vou recomeçar apenas levando em consideração estes 11 dias que me restam. Do contrário, se fosse prazo suspenso, eu começaria tudo de novo, os 15 dias de maneira integral. Mas o parágrafo 2º do artigo 113 é bem claro, ele diz que o prazo ele é interrompido e não suspenso. Legal? O juízo autorizando esse desmembramento, essa divisão de processos em tanto quantos forem necessários ao exercício da boa defesa, ele estará resolvendo uma questão processual incidental e a natureza jurídica deste pronunciamento do juízo será uma decisão interlocutória. Então, quando o réu, valendo-se da prerrogativa do artigo 113, requer, no prazo da defesa, mediante um pedido simples, que o juízo limite a quantidade de autores dentro daquele processo, quando o juízo for decidir, este pronunciamento do juízo, esta fala do juízo, vai ser caracterizada, a natureza jurídica desta fala vai ser caracterizada como decisão interlocutória. Nós já sabemos, eu já disse para vocês, que o juízo se manifesta dentro do processo através de
de 3 atos processuais: despacho, decisão interlocutória e sentença. A sentença é o ato extremo do processo. A sentença sempre extingue o processo, com ou sem resolução de mérito. E da sentença cabe um recurso específico chamado recurso de apelação. A decisão interlocutória, ao contrário da sentença, ela não extingue o processo, mas ela resolve uma questão incidental. Ela resolve uma questão prejudicial. Na decisão interlocutória, eu vou ter sempre um pronunciamento do juízo que de alguma maneira vai beneficiar ou prejudicar uma parte ou outra. Este ato do juízo vai ter sempre cunho decisório, vai ter sempre um gravame, um benefício ou uma desvantagem. Da decisão interlocutória, nós sabemos que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Dos despachos, nós não temos a possibilidade de interposição de recursos, porque o despacho ele serve meramente para impulsionar o processo. Princípio do impulso oficial. Então, toda vez que o juízo emite um pronunciamento nos autos que tem a natureza jurídica de decisão interlocutória, o recurso cabível é este aí, agravo de instrumento. Na ótica do CPC de 2015, nem toda decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento, de se interpor o recurso de agravo de instrumento. Esta ideia é nova, não era uma ideia que existia no CPC de 1973, e esta ideia foi trazida para o CPC de 2015 como uma forma e uma maneira de se limitar a quantidade de recursos dentro do processo, durante a tramitação do processo. Então, só vai ser possível você interpor agravo de instrumento nas hipóteses expressamente dispostas no artigo 1015 do CPC. Dentre estas espécies, dentre estas possibilidades, que são poucas, são só 13 incisos, sendo que um deles, inclusive, foi vetado. São 12 incisos e mais a hipótese do parágrafo único do artigo 1015. Nós, referente àquilo que nós estamos comentando agora, que é aquele requerimento do réu de limitação de atuação de sujeitos ativos dentro do processo, o juízo, interrompido o prazo de defesa, vai dizer se aceita ou se não aceita o requerimento avulso proposto pelo réu. Ou seja, vai dizer se concorda ou não com o pedido formulado pelo réu. Desta decisão, que tem a natureza de decisão interlocutória, cabe recurso de agravo de instrumento. Aí nós vamos sempre lá para o artigo 1015 e vamos observar se dentro do artigo 1015 existe alguma situação, algum inciso que autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento. Bom, o inciso 6º, ou melhor, o inciso 8º do artigo 1015 diz que autoriza a interposição do agravo de instrumento da decisão interlocutória que versar sobre, inciso 8º, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Essa limitação do litisconsórcio é aquilo que nós estamos falando, artigo 113, aquele requerimento feito pelo réu. Só cabe, então, o recurso de agravo de instrumento se o juízo negar o pedido do réu. Se o juiz acolher, não cabe qualquer tipo de recurso. Então, nós temos uma ação com 100 autores. O réu, no prazo da defesa, faz um requerimento dizendo assim: juízo, 100 autores é demais. Dificulta o exercício da minha defesa. Vamos limitar aí em 4 processos de 25 autores? O juízo diz: ok, aceito o seu pedido. Realmente, 100 autores é uma quantidade enorme, dificulta a condução do processo pelo juízo e o exercício da ampla defesa pelo réu. Então vamos dividir esse processo em 4, vamos transformar um processo em 4.
serão 4 ações, cada qual de 25 autores. Então, tira-se cópia de todos os documentos da primeira ação, autua-se esses documentos e estes autores em 4 processos distintos, vinculados ao mesmo juízo. Nós não vamos distribuir esse processo em face dos demais juízes competentes naquela comarca para conhecer dessa ação. Não, o juízo que recebeu a ação com 100 autores vai ser o mesmo juízo que irá conduzir os demais processos desmembrados, prevenção, artigo 286, inciso 3º do Código de Processo Civil. E o juiz então diz: aceito. Se o juiz aceita esse desmembramento e essa divisão da ação inaugural em outras 4, os autores eles não poderão ter a possibilidade de recorrer. Eles não poderão se insurgir contra esta decisão, porque o inciso 8º do artigo 1015 admite a interposição do recurso de agravo de instrumento apenas da decisão que rejeita o pedido de limitação e não da decisão do juiz que aceita. Então, o réu fez o requerimento, o juiz aceitou, não cabe recurso. Mas, se o réu fez o requerimento e o juízo negou essa divisão do processo em outros 4, ou em outros 3, ou em outros 2 processos, aí sim o réu pode recorrer mediante agravo de instrumento, mediante o recurso natural que é agravo de instrumento, porque o inciso 8º fala apenas de rejeição. Certo? E finalmente, para encerrar esse assunto de limitação dos litis de pedido de desmembramento de limitação do litisconsórcio multitudinário ativo, a gente há de indagar se o juiz pode agir de ofício. Será que o juiz, se deparando com aquele processo com 100 autores, será que, a bem da boa condução processual, será que o juízo poderá limitar, independentemente de requerimento do réu, dividir esse processo em outros 4 por conta própria? O artigo 113 garante que o requerimento de limitação possa ser formulado pelo réu, mas o réu não formulou esse requerimento. Será que o juiz pode fazer isso de ofício? O parágrafo 1º, ao nosso sentir, permite que esta situação aconteça, que o juízo atue de ofício, e aqui vamos rememorar que atuar de ofício é atuar por conta própria. O juízo ele não espera ser provocado pelas partes, por autor e réu. Então ele atua de ofício. Você vai encontrar dentro do Código de Processo Civil uma série de situações em que o artigo vai dizer poderá o juiz de ofício, então de ofício agir por conta própria. Neste caso, poderá o juiz fazê-lo. Se você ponderar que o parágrafo 1º do artigo 113 diz que a limitação do litisconsórcio facultativo ela tem como fundamento, um dos fundamentos, a situação de comprometimento da rápida solução do litígio. Se você pegar o artigo 139, que é o artigo que cuida dos poderes e dos deveres do juízo na condução do processo, o juiz tem como obrigação, incumbe-lhe, dentre diversas situações dispostas no artigo 139, uma delas fala que o juiz tem o dever de velar pela duração razoável do processo. Então, se é a obrigação genérica do juízo fazer com que o processo tramite o mais rápido possível, ele pode sim, de ofício,
determinar a limitação deste litisconsórcio ativo, porque um dos motivos que autoriza a limitação litisconsorcial é quando a quantidade de pessoas no polo ativo da demanda for tal que comprometa a rápida solução do litígio. Então, aquele artigo 139 casa perfeitamente com o parágrafo 1º do artigo 113 e o juízo poderá sim limitar de ofício a atuação das partes, a atuação a quantidade de autores dentro do processo. Ok? Então, resolvido este requerimento de litisconsórcio multitudinário formulado pelo réu, devolve-se o que sobrou do prazo de defesa para o autor, para o réu, desculpe, caso ele tenha formulado este requerimento avulso, e então, na complementação desse prazo de defesa, já que é um prazo interrompido e não suspenso, poderá o réu oferecer contestação. E a contestação, como afirmado anteriormente, é a peça processual de defesa mais importante que será apresentada pelo réu dentro do processo. O artigo 335, eu já disse isso em uma aula anterior, deixa bem claro que o réu não tem o dever de apresentar a contestação, mas não é obrigatória, é uma faculdade. É uma faculdade que com viés de obrigação, porque se ele não apresenta a contestação, ele vai ter comprometimento processual. E o principal comprometimento processual é o da revelia. Mas há de se respeitar a manifestação de vontade do réu. Não podemos impor. Daí porque o artigo 335 fala que o réu poderá e não deverá apresentar contestação. A contestação como peça processual, ela, ao contrário da petição inicial, pessoal, ela não tem um artigo dentro do Código de Processo Civil, que diga assim, são requisitos da contestação. Nós sabemos que dentro do Código de Processo Civil existe o artigo 319, que textualmente menciona a petição inicial de caráter. Então, na construção da minha peça processual do autor, denominada petição inicial, eu vou observar todos os requisitos do artigo 319. Inclusive, se estiver faltando algum desses requisitos, deverá o juízo, obrigatoriamente, abrir um espaço para que o autor corrija este defeito. E nós chamamos isso de emenda à petição inicial, no prazo de 15 dias, caso em que apenas se o autor, depois de transcorrido esse prazo, não corrigiu o defeito, é que a petição inicial será indeferida e o processo extinto. Mas ao contrário da petição inicial, nós não temos um artigo correlato para desta natureza, para a contestação. Não existe, são requisitos da contestação. Então eu posso concluir que a minha contestação ela é elaborada de forma e da maneira que eu bem entender. O modelo de construção da minha contestação é livre. Não existe peias, não existe limites, não existem
pressupostos específicos. Não existem pressupostos específicos, porque a nossa ordem constitucional fala que a contestação ela será apresentada, que a defesa, que todo processo judicial ou administrativo se pautará pelo contraditório e ampla defesa. Se é ampla defesa, não tem como eu limitar o exercício desta defesa, logo estabelecer requisitos da contestação, porque se eu estabelecesse, eu estaria limitando. Então, minha contestação é livre. Eu formulo a minha contestação, a minha peça processual de defesa da forma que eu bem entender. E se vocês prestarem atenção, não existe também um artigo correlato no capítulo da contestação que diga que a contestação deva ser emendada ou aditada. A petição inicial pode ser emendada ou aditada, a contestação não. Então, se eu estou me defendendo de um pedido de indenização por danos morais e na minha contestação eu faço uma defesa toda baseada em danos materiais, o juízo não vai determinar que o réu emende a sua contestação ou a complete, adequando as razões da defesa ao fato perseguido e dito pelo autor na petição inicial. Simplesmente, o juízo vai ignorar o conteúdo da contestação. Não há também a possibilidade do juiz indeferir a contestação, porque ela está distante e dissociada daquilo que é pedido pelo autor na petição inicial. Ora, o réu teve uma grande oportunidade de rebater o que foi dito pelo autor na petição inicial. Se ele não rebateu, se ele comentou, se ele colocou na sua defesa coisas que estão distantes daquilo que é querido pelo autor, ele vai ter um prejuízo enorme, porque não vai conseguir rebater, claro, aquilo que o autor pretendeu, que o autor quer tirar da sua esfera patrimonial. Então, o juízo simplesmente vai desprezar. Não existe possibilidade de indeferimento da petição inicial. O que há simplesmente é um controle quanto à tempestividade. Se a parte apresenta a contestação no prazo, ok, ela é tempestiva. Se a parte, o réu suplicado, apresenta essa contestação fora do prazo, é uma contestação intempestiva e vai ser excluída de dentro do processo. Mas se o conteúdo for deficiente, não, o juízo não pode simplesmente indeferir como indeferiria a petição inicial. Bem, você pode me perguntar, se não tem um requisito, se não existe um artigo exigindo ou estabelecendo requisitos próprios da contestação, como é que eu elaboro uma contestação? Quais são os parâmetros que eu devo levar em consideração para elaborar minha peça de defesa? Ela é tão ampla que não me autoriza qualquer tipo de limitação ou vinculação ou referência processual? Não, não é bem assim. Na elaboração da sua contestação, você tem uma liberdade extrema de ação, mas, obrigatoriamente, quando você estiver elaborando essa peça, você vai ter que se pautar em dois princípios, basicamente em dois princípios. Primeiro princípio, artigo 336, é o chamado princípio da eventualidade ou princípio da concentração da defesa. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio que você deve observar quando estiver confeccionando a sua contestação é aquele disposto no artigo 341. Esse é o denominado princípio do ônus da defesa especificada. Incumbe também ao réu, além do princípio da eventualidade, manifestar-se precisamente
sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Então, na confecção da sua contestação, você não tem limites, requisitos, pressupostos, peias, controle processual. A sua confecção é livre, mas necessariamente você vai ter que obedecer a esses dois princípios. Princípio do ônus da defesa especificada e princípio da eventualidade. Vamos a eles. Primeiro princípio, princípio da eventualidade. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Então, por esse princípio da eventualidade ou da concentração de defesa, o réu tem que apresentar, naquele momento, naquele instante, na contestação, todas as suas teses, todas as suas propostas de defesa. Ele não tem a possibilidade de guardar uma carta na manga para, no final do processo, surpreender o autor com uma tese nova, uma prova nova, uma argumentação jurídica diferente. Não. O nosso sistema processual ele é feito às claras, transparente. Ele não admite segredos. Tudo que o autor quer, ele coloca na petição inicial. Da mesma forma, todo o universo de defesa, o réu tem que colocar na sua contestação. O artigo 336 é específico e claro. Cabe, incumbe, é de responsabilidade do réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Justificativas para o princípio da eventualidade. Nós não admitimos, nosso sistema processual ele não admite, como eu já disse, o fator surpresa. Na exposição de motivos do Código, você tem com muita ênfase o princípio da boa-fé processual. E está aqui na parte geral o princípio da boa-fé processual. E esse princípio da boa-fé processual, de uma certa maneira, reflete a ideia de que eu não posso esconder o jogo, eu não posso esconder provas, eu não posso esconder argumentações que, de alguma forma, seja útil para a solução do litígio. O objetivo maior do processo é resolver o problema do jurisdicionado. E para eu resolver o problema do jurisdicionado, eu tenho que ter o máximo de transparência possível. Então, nós não admitimos fator surpresa. Nós não é como aqueles filmes hollywoodianos em que nós estamos lá no tribunal e de uma hora para outra o advogado de defesa ou o órgão acusador levanta a mão e diz: eu descobri uma testemunha. Não funciona assim. Nós já devemos, desde logo, trazer para o processo toda a matéria de defesa e, caso eu não leve para o processo toda a matéria de defesa, a consequência processual imediata por esta minha omissão está disposta lá no artigo 508 do Código de Processo Civil. Será a preclusão consumativa. O processo ele é feito de momentos, de fases, de oportunidades. Eu tenho a oportunidade de me defender. Segundo o artigo 336, princípio da eventualidade ou da concentração de defesa, na contestação eu tenho que levar desde logo toda a minha matéria de defesa. Se eu não o fizer, consequência processual imediata, artigo 508, é preclusão consumativa e eu não posso mais, em razão daquele fato concreto, alegar qualquer outra matéria, qualquer outra circunstância, em nenhuma outra ação, em nenhum outro momento, em nenhuma outra circunstância, porque simplesmente eu perdi a oportunidade. Então, depois que nós julgamos a ação e essa ação transita em julgado, depois que a decisão de mérito transita em julgado, o artigo 508 assim diz,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas. Então, eu esqueci de colocar alguma argumentação, algum fato importante que fosse relevante para o desfecho daquele pedido formulado pelo autor. Paciência, perdi a oportunidade, não poderei mais fazê-lo, nem naquele processo, nem em qualquer outro. Então, o princípio da eventualidade diz que você, réu, quando estiver elaborando a sua defesa, deverá, desde logo, apresentar toda a matéria de defesa. Consequência processual para que você, pelo fato de você não apresentar toda a matéria de defesa, preclusão consumativa. Você perdeu a oportunidade de fazê-lo. Existe, inclusive, uma máxima clássica que bem reflete esse princípio da eventualidade ou da concentração da defesa, que eu mostro aqui para vocês. É um exemplo clássico, espelhando, refletindo, por que eu tenho que trazer desde logo todas as minhas argumentações jurídicas. Nesse caso específico, por exemplo, de uma ação de cobrança, eu preparando a minha defesa na ação de cobrança, eu levanto a primeira tese. Eu não posso ser condenado nessa ação de cobrança porque você não me deste dinheiro algum. Minha primeira tese de defesa, pela eventualidade. Caso essa minha primeira tese de defesa seja superada, e existem indícios que demonstram que eu realmente recebi esse dinheiro, eu vou para a minha segunda tese e argumentação defensória, trabalhando com a ideia de que, hipoteticamente, admitindo que eu recebi esse dinheiro, eu devolvi esse dinheiro para você, autor. Então, por que você está me cobrando? Eu não estou preocupado se as minhas teses são antagônicas ou não. Eu tenho que trazer para dentro do processo a minha ideia, construir a minha ideia de defesa. E, eventualmente, caso eu também não consiga demonstrar que devolvi esse dinheiro para você, autor, há mais de um ano, eu vou para a minha terceira tese, que você me deu um dinheiro e disse que aquilo ali era um presente. E mesmo que eu não consiga demonstrar e caracterizar que se tratava de um presente, mesmo que eu tenha recebido esse dinheiro, não o tenha devolvido, você não pode mais exercer a prerrogativa de me cobrar esta quantia em juízo, porque o direito de reavê-lo já prescreveu. Então, estas ações do réu bem reflete, bem espelha o que é o princípio da eventualidade. Eu trago para dentro do processo toda a matéria de defesa, tá certo? Consequência processual pela inobservância deste princípio de eu não produzir no processo toda a matéria de defesa. Eu sofro com a preclusão consumativa. Tá? Então, esta é a primeira situação, este é o primeiro princípio que você deve observar quando estiver confeccionando a contestação. Segundo princípio que você tem que observar quando estiver confeccionando a sua contestação. Princípio do ônus da defesa especificada. Então, toda vez que eu estiver elaborando a minha contestação, além de todas as defesas indiretas que eu tiver que apresentar, e eu tenho que trazer desde logo o princípio da eventualidade. Essas defesas indiretas nós sabemos que são as denominadas preliminares. No mérito, quando eu for discutir o direito perseguido pelo autor na sua petição inicial, eu já tenho que ter a atenção de rebater ponto por ponto tudo aquilo que o autor disse na petição inicial. Eu tenho que impugnar especificamente tudo o que foi dito pelo autor na petição inicial. Artigo 341. Incumbe também ao réu,
manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial. Alegações de fato. Lembram que quando nós estamos elaborando a petição inicial, o terceiro requisito do artigo 319 é eu contar uma história das alegações de fato e dizer qual o reflexo daquela história no ordenamento jurídico, que são as argumentações jurídicas, alegações de fato e de direito. Pronto, aquela história contada pelo autor tem que ser muito bem lida pelo réu, porque ele vai impugnar ponto por ponto. Tudo que ele achar importante naquela historinha contada pelo autor, ele vai ter que rebater. Porque caso ele não rebata, caso ele não impugne especificamente, a consequência prática imediata desfavorável ao réu é presumir-se como verdadeiro aquilo que eu não impugnei. Então o autor conta uma história. Dentro dessa história, por exemplo, em um sinistro, em um acidente de trânsito, em que o autor relata que o acidente de trânsito aconteceu assim, assado, e que a culpa pelo acidente de trânsito é do réu, porque o réu não prestou a atenção necessária entre as distâncias de um veículo e outro ao trafegar na avenida e não mantendo a distância necessária, ele foi o causador da colisão, porque ele freou em cima do veículo do autor e bateu, consequentemente, no veículo do autor. Se o réu eventualmente não impugnar essa informação, o juiz vai entender como verdadeiro. Então, a consequência prática imediata é uma espécie de mini-revelia. Eu tenho que rebater tudo quanto o autor disse. Se eu não o rebato, eu estou aceitando como verdadeiro aquilo dito pelo autor na petição inicial. Claro que eu aceitando como verdadeiro, eu vou ter prejuízo. Eu vou ter prejuízo. Tá certo? Então, o princípio do ônus da defesa especificada, o princípio diz que eu devo impugnar tudo aquilo que o autor disse na petição inicial. Consequência prática para o caso de eu não impugnar aquilo dito pelo autor na petição inicial. Eu vou ter como verdadeiro tal história, tal parte da história. E se eu tenho como verdadeiro tal parte da história, tem uma consequência prática imediata, que é a possibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito. Veja, eu conto uma história na minha petição inicial. O réu, ao se defender na contestação, refuta apenas parte daquela história. Eu peço dano moral e danos materiais. Pelo princípio do ônus da defesa especificada, eu tenho que, na minha contestação, rebater as causas do dano material e as causas do dano moral. Mas, por qualquer razão que o seja, eu rebato apenas as causas do dano moral. Eu esqueço de rebater o pedido de dano material. Quando chegar no saneamento processual, na fase saneadora, uma das possibilidades que se abre ao juízo na fase de saneamento processual é o de julgamento antecipado parcial do mérito. O juiz vai olhar o pedido do autor e a resposta do réu. O autor pede dano material e dano moral. O réu rebate apenas o dano moral, esquece o dano material. O juiz pode entender que aquele pedido que não foi rebatido pelo réu é um pedido incontroverso. É aceito, porque a consequência imediata do descumprimento do princípio do ônus da defesa especificada é presumir-se como verdadeiro o que não foi rebatido pelo autor em face da petição inicial. Então o juiz pode decidir, no meio do processo,
e, na fase de saneamento processual, entregar desde logo, aqui no meio do processo, julgar desde logo parcialmente procedente o pedido do autor e conceder-lhe desde logo o dano material, já que não foi rebatido pelo réu na contestação, por qualquer motivo que o seja. Tá certo? E uma outra consequência para que a gente encerre esse nosso vídeo aula, pelo descumprimento, não é nem pelo descumprimento, é pela existência do princípio do ônus da defesa especificada, princípio que diz que eu tenho que impugnar ponto por ponto aquilo que foi mencionado pelo autor na petição inicial, é a expressa vedação da contestação por negativa geral. Eu não posso simplesmente chegar como réu na minha contestação, na elaboração da minha defesa e dizer assim: os fatos não aconteceram do jeito que o autor diz. Ponto. Nego a existência dos fatos. Ele não pode simplesmente dizer genericamente, sem adentrar aos detalhes específicos, porque que ele nega que aquilo não aconteceu ou aconteceu, já que o princípio do ônus da defesa especificada é algo que impõe que ele efetivamente diga e impugne ponto por ponto o que foi mencionado pelo autor na petição inicial. Em suma, há uma vedação pela contestação por negativa geral. No direito primitivo era possível que isso acontecesse, era possível que o autor alegasse algo em face do réu e o réu chegasse em juízo e simplesmente negasse a existência daquilo mencionado pelo autor. Mas no nosso sistema processual atual, isto não é mais possível. Você deixava o encargo, você deixava a responsabilidade exclusivamente nas costas do autor. O autor tinha que provar tudo que o fato aconteceu e nem sempre isto era possível. O nosso sistema processual evoluiu e fez a divisão do ônus da prova. Tanto os códigos processuais antigos como o atual Código de Processo Civil mantém essa estrutura de divisão do ônus da prova, a responsabilidade pela prova dentro do processo, essa divisão dessa responsabilidade, como a gente pode observar no artigo 373. Então, ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito, e se o réu vier a juízo e impugnar e mencionar que os fatos não aconteceram daquela maneira, como relatados pelo réu, pelo autor, arguindo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe então a ele, autor, impugnar, provar especificamente que os fatos não aconteceram daquela forma ou aconteceram daquela maneira. As únicas pessoas que podem se valer da prerrogativa de contestação por negativa geral são aquelas mencionadas no parágrafo único do artigo 341, ou seja, o defensor público, o advogado dativo e o curador especial. E aqui eu lembro para vocês daquela situação que nós estudamos em citação por edital, citação por hora certa, quando eu tenho que nomear um curador especial ao réu para elaborar sua defesa, já que se tratam de citações fictas. Então, o artigo 72 do Código de Processo Civil diz que o juiz nomeará curador especial ao réu preso ou aquele réu citado por edital, que se trata de uma citação ficta, ou aquele réu citado por hora certa, que se trata de uma citação ficta. Esse curador especial vai ser um advogado dativo, um advogado ad hoc, nomeado especificamente para aquele caso, mas na maioria das vezes
é uma atuação, é uma curadoria exercida pela Defensoria Pública. Então, como eu não tenho como presumir que a Defensoria Pública, na citação por edital ou na citação por hora certa, vá ter contato com o réu, em não existindo a possibilidade desse contato, o réu é preso, está preso no Rio Grande do Sul. A Defensoria Pública de Campina Grande não tem condições de entrar em contato com esse réu no sistema carcerário lá do Rio Grande do Sul. Então, essa dificuldade de contato entre réu e advogado, advocacia essa exercida ou pela Defensoria Pública ou pelo advogado dativo, faz com que se autorize, nestes casos, a contestação por negativa geral. Então, é uma exceção ao princípio do ônus da defesa especificado. Beleza? Então, nós temos, na confecção da contestação, 2 princípios que vocês devem observar obrigatoriamente. O princípio da eventualidade ou da concentração das defesas, artigo 336, e o princípio do ônus da defesa especificado, artigo 341. Próximo vídeo aula, nós vamos tratar das exceções a estes 2 princípios, ok? Obrigado, bom dia, um grande abraço. Até a próxima.